Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje, temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Diego Nogueira, que é coordenador da Juventude de Osasco. Diego, obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso, Amaral. Agradeço, né, também por esse espaço, que é um espaço ultramente democrático, né, aberto a várias atividades de entrevistas, né, de uma maneira realmente democrática, e é um espaço legal da cidade aqui de mídia. Né. Legal, obrigado. Diego, me fala um pouquinho sobre a Coordenadoria da Juventude. A que ela veio? A Coordenadoria da Juventude, ela foi criada, né, ali no período de 2013, né, pelo prefeito Jorge Lapas, por derivado ali das manifestações, né, de junho de 2013. Aquela que ficou bastante evidenciada, os 20 centavos do ônibus, foi ali que começou esse movimento, propriamente dito? Porque o que acontece? O prefeito sentiu, porque ele foi o primeiro prefeito, assim, um dos primeiros prefeitos do país a receber, no primeiro dia, a manifestação do seu gabinete. Legal. E aí ele sentiu uma desconexão, né, com o que a juventude estava gritando lá fora e o que realmente era a pauta. Por exemplo, a pauta era passagem e estavam gritando, por exemplo, fora presidente do Brasil. Certo. Então, assim, a passagem é municipal e tal, então, onde estava o poder público para se aproximar da juventude, né? Então, naquela primeira manifestação que eu estava presente lá dentro, eu falei, prefeito, a gente está vendo uma desconexão com o poder público, com a juventude aqui de Osasco, e você está recebendo a juventude aqui dentro, né? Não está, vamos dizer assim, dando cacetada na juventude. Você está recebendo, está dialogando e o que vamos propor, né? Além das passagens, né? O que vai ficar de caldo político para isso, né? Aprendizado. Diego, era uma manifestação espontânea e teoricamente sem liderança. Era um pool de pessoas que se uniram e foram reivindicar alguma coisa sem bandeira, sem coordenação propriamente dito. Ao se criar uma coordenadoria, não vai pautar as futuras manifestações? Não, pautar eu acho que não, porque manifestação, né? Ela tem que ser espontânea. Essencialmente ela é antigoverno já. Perfeito. Né? E qualquer governo, né? Municipal, estadual, federal. O que se dá para criar é melhorar as condições da manifestação, por exemplo, após isso, né? A gente criando um diálogo, fazendo formação política, né? Que isso aqui é mais próximo da formação da juventude, você dar mais condições de politizar a juventude, né? Por exemplo, não tem problema protestar contra o preço da passagem, mas se a passagem for municipal, você tem que manifestar com o município, se for estadual, com o governador, né? Eu não conheço o ônibus federal, né, que faz. Então, não tem como você... a Coordenadoria da Juventude vem para isso também, né? É uma parte pequena, mas vem para isso, para politizar a juventude, né, nessa parte. A Coordenadoria da Juventude não é só isso, mas isso é essencial dentro desse contexto, né? E como fica o seu posicionamento no dito popular pedra telhado? Porque você meio que estava atirando pedras no sentido de expressar seus sentimentos, sua manifestação, estar engrossando as filas de uma manifestação, e agora você está do lado do telhado, do lado de defender isto tudo. Em havendo uma outra manifestação, uma outra vontade popular em manifestar alguma coisa, qual é o posicionamento do Diego? Então, eu fui presidente, né, da UJS, 3 anos, né, aqui em Osasco, né, hoje é uma das maiores entidades de juventude política, né, uma da juventude socialista. Essa pergunta é muito pertinente, né, porque... É muito capciosa. Não, até, é né? muito excelente essa pergunta, né? Porque que acontece? A partir do momento que a gente não somos revoltados sem causa. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que o prefeito recebe a juventude no primeiro dia da manifestação, faz uma comissão para conversar, então é um prefeito que já está preocupado, é um diálogo já aberto. Levantou a bandeira, não quero problemas, quero soluções, que legal que vocês se manifestaram. E além disso, foi o primeiro que já mostrou a resposta para baixar naquele momento o preço da passagem. Realmente, acho que foi um dos primeiros municípios que cedeu, aderiu, ou acordou em fazer um acerto. Não, e além disso, dessa questão da passagem, ele mostrando que recebe a juventude, enquanto outros muitos prefeitos, né, governadores, mandou
cacetada. Então ele mostrou essa habilidade, certo? Aí a gente cria uma ponte de diálogo. A partir disso ele já criou, na segunda ou terceira semana, o papo reto com o prefeito. E ouviu críticas, né? Sim. E aí não tem por que você manifestar, tacar fogo em pneu, parar ônibus e tal, se o poder te recebe para você conversar. Perfeito. Não tem rebeldia para nada. A gente não quer fazer bagunça por fazer, ou baderna por fazer. E nem é isso que a gente faz, né? Nesse aspecto da União da Juventude Socialista. A gente quer que o governo nos escute. E nos escutou naquele momento. Legal. Certo? Agora, por exemplo, quando a gente se torna ao lado dele, é porque ele está afim e a favor de fazer as políticas públicas, que é o JS Pauta, porque o JS, por exemplo, não é só rua, é também uma questão estratégica, uma questão política, e a gente tem propostas, por exemplo, o Passe Livre Estudantil, certo? O Passe Livre Estudantil é uma briga da OJS. Eu não sou presidente, mas se a presidente hoje da OJS brigar pelo Passe Livre Estudantil e fazer manifestação, eu não vou parar, e nem é o meu papel fazer isso. Aí é o papel de habilidade do prefeito, que já foi conquistado, por exemplo, o Passe Livre Estudantil. Então não cabe, por exemplo, o Diego, dentro de uma prefeitura, que não escuta a juventude. Perfeito. Isso não existe, sabe? A gente está ali porque ele dá voz, né, escuta e faz o que tem que fazer. Né? Como, por exemplo, a própria coordenadora da juventude é o exemplo máximo disso, criar um diálogo direto com o prefeito e a juventude. Sabe? Você se coloca na posição de intermediador, de interface. Quando uma manifestação quer falar, então primeiro você já tem ali um filtro, um crivo, para já começar as deliberações. Porque também ele não deixa criar muitas condições para ter essas revoltas, né, diretamente. Já trabalha de forma preventiva. Ele já trabalha, como eu falei, né? Eu acho que o papel central hoje do governo é o diálogo. Tendo um diálogo, não tem porquê. Por exemplo, você faz uma manifestação ali para o prefeito te ouvir. O que você tem para falar, né? Porque às vezes é na pressão e no diálogo. Se ele reprime a pressão, como aconteceu nas ocupações da escola, né, que reprimia e aí não parou, não tem como. A partir do momento que você recebe, faz um diálogo fraterno, não tem porquê. Então, esse é o papel também da coordenadora da juventude, né, do coordenador da juventude, no caso, de sempre trazer esse diálogo. Para ser breve, a gente teve alguns problemas em praças públicas da cidade, porque a juventude queria ocupar as praças públicas e tal. A coordenadora da juventude, primeira ação nossa foi conversar com essa galera, com vários coletivos, e a prefeitura apoiou isso, e eles fizeram a festa deles na praça, né? Presidente Altino, por exemplo. Bacana. Então, assim, essa criação do diálogo fraterno entre governo e sociedade civil. Diego, a questão dos 20 centavos, ainda batendo nesta tecla, foi uma questão bastante pontual, foi uma manifestação popular e agregou muitas pessoas e obteve um resultado. É lógico que depois, de uma outra forma, o aumento veio, de uma forma talvez até mais aceitável, mais negociável, mas a gente percebe que por questões muito mais significativas, porque se você for fazer as contas no orçamento da pessoa de 20 centavos ao dia, que seja de volta a 40 centavos, arredondando para 50, 22 dias por mês, a gente está falando aí de 40, 50 reais de economia para o manifestante. Nós temos questões não tão pontuais, mas genéricas, como conduta, ética, bons hábitos do nosso governo. A gente não vê uma manifestação tão maciça, tão massiva. A que você atribui essa disparidade de interesses? Porque se houvesse essas manifestações, talvez tivéssemos melhorias tão mais significativas, ou tanto quanto esta. Por que por 20 centavos brigamos e por conta de corrupções a gente meio que fica assistindo do telhado? Porque, por exemplo, a questão da passagem é uma questão que você é alvo direto. Né? Bem pontual. É alvo direto, né? E era um trabalho do MPL há anos, não foi assim uma explosão do nada. Tá. Eles trabalharam muito tempo, né, batendo nessa tecla da questão da passagem. O problema da questão da passagem não é o governamental, o problema da passagem é privada. Sim. Né? Porque, por exemplo, aqui em Osasco não é a empresa municipal que gera, é uma empresa privada. Então, se é uma empresa privada, aí tem que ver quais as condições do acordo privado e público. Né? Primeiro aí. Então, eu acho que a manifestação, na minha opinião, né, como foi direcionada à prefeitura ou às prefeituras, podia ser direcionada, por que não, às empresas privadas? Porque é ela que está gerindo também, ela que tem que abrir, por exemplo, algumas condições desde das contas, né, ali. Agora, e aí é um fator que é difícil, eu como sou historiador, né, é difícil a gente explicar concretamente o fator determinante do que foi aquilo. Porque, por exemplo, a gente tem crianças nas escolas, assim, de alguns governos passando fome.
E você não tem manifestação, você tem alguns estudantes ocupando, e aí é o contrário, a população fala que esses estudantes que estão ocupando essas escolas, para que crianças não passem fome dentro da sala de aula, são baderneiros, né? Vagabundos, entre outros adjetivos, assim. A população até fica ao contrário. Então, assim, e da passagem, teve um resultado, assim, imediato, mas o resultado disso, qual que foi o acúmulo, o caldo disso? Zero, assim, né? Zero, não teve nada, não mudou nada. Ao contrário, passagem em todos os municípios aumentou. Sim. Certo? Numa outra situação, numa aumentou outra mais época... ainda do que os 20 centavos. E não teve isso. E é outra coisa, para finalizar essa pauta, é muito perigoso, é legal fazer sem partido, é bacana, mas é muito perigoso não deixar os partidos políticos acompanhar a pauta. Sim, entrar na liderança. Não é nem no liderança, estouro de no manada, apoio. aí ele de repente se coloca à frente e fala, me sigam. Porque teve partidos que nunca apoiaram, jamais apoiaram o poder público ser mais ativo. E tem partidos políticos que a bandeira principal o poder público tem que ser mais efetivo. Por exemplo, as empresas de ônibus tinham que ser municipalizadas, tinha que ser do governo, né? O transporte é público, ele não é privado. Então, tem uns partidos que têm essa bandeira. E esses partidos, por exemplo, foram proibidos de entrar, caindo no mesmo jogo de todos os outros que nunca defenderam essa bandeira. Né? E aí não evidencia, por exemplo, políticos que é contra a redução da passagem porque tem acordos com empresas privadas. Então, aí isso foi um fator complicado, porque nenhum político, por exemplo, caiu porque aumentou o valor da passagem de uma maneira fora da lei, por exemplo. Assim, sabe? Então, qual que foi o resultado disso? Zero, né? Na minha opinião. Diego, toda manifestação ela tem um modelo de ação que ataca aos companheiros diretamente. Vamos fazer uma manifestação contra X, para uma rodovia, para uma estrada, fecham. Quer dizer, é o povo agredindo o próprio povo para atacar o governo. Existe uma forma diferente de nos manifestarmos e bypassarmos a nossa agressão. Eu, contra um determinado momento, ataco você para ser ouvido e sentido pelo governo. Entendeu a colocação? Claro. Daria para falarmos direto com o governo sem causarmos briguinhas entre nós? Aí eu não vou nem falar como coordenador da juventude. Eu só vou falar como né? Ainda do lado do estilingue. Assim, e como historiador eu digo que tudo na história da humanidade que foi conquistado pela população e pelo povo foi na luta. Não tem outra, por exemplo, o 13º, né? Não foi o governo, o empresário falou, olha, agora eu vou dar um salário a mais para o povo, né? Coitado, não foi isso. Né? Vamos lembrar que o 13º, férias, que é direitos trabalhistas, diretamente que influencia no trabalhador, foi fruto da Revolução Russa. Sim. E a Revolução Russa não foi feita, por exemplo, com a passeata ali. Foi feita através de fuzil, revolução. Revolução não faz com flor, né? Sim. Então, isso eu estou falando de uma coisa mais magnânima. Agora, algo, por exemplo, mais da nossa realidade aqui, não tem condições, né? Eu acho que o povo agredindo o povo. Eu acho que é um povo reivindicando por mais direitos. Porque, por exemplo, a gente tem castas sociais. Então, se um cara não tem carro e o preço do ônibus, falando nessa questão, o preço do ônibus aumentou e ele depende muito do ônibus, algum trabalhador que não é registrado na empresa, que paga ali para vender alguma coisa na rua, é aquele trabalhador da primeira casta social, talvez, né? Não miserável, da primeira casta, o que acontece? O problema dele é o ônibus que está caro. O cara do carro não vai gostar que ele parou. Certo? Mas ele não quer resolver o problema do carro do cara que está na outra casa, quer resolver o problema dele. Sim. Aí o governo vai ter que ouvir. Porque se não fizer isso, por exemplo, se fizer uma passeata com sinalização e tal, não dá um impacto. Porque tem alguns governos que são blindados. Nunca o cara aparece na mídia, sabe? Nunca contra o cara. Né? Porque a mídia também tem sua posição. Todo mundo, todas as pessoas do mundo têm posição política e a mídia está dentro dessa posição. E aí blinda. Né? E aí a manifestação popular não tem jeito. O cara vai ter que ficar um pouco mais ali no carro, porque o cara que anda de ônibus não tem dinheiro para comer, ele vai parar o trânsito. Perfeito. Né? Muito bem, eu vou pedir licença para você e aos nossos telespectadores, que vamos para um rápido intervalo e voltamos já. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com Diego Nogueira, que é coordenador da Juventude de Osasco. Me fala um pouquinho sobre a coordenação. Como que é a atuação na prática? Você é procurado pelos líderes da juventude, pelos líderes que reivindicam alguma coisa? Como que está na prática? Ela foi criada há 3 anos, né? A coordenadora da Juventude foi criada há 3 anos.
E desde a sua criação, do primeiro dia da sua criação, eu fui chefe, né, de programas e projetos da juventude na coordenadoria. Então, teve a primeira gestora, que foi a Cíntia, o segundo gestor, que foi o Alexandre, e aí eu assumi a coordenadoria faz 2 meses, né? O papel assim da coordenadoria nesses 2 anos foi um papel até um pouco tímido, né? No seu primeiro ano não foi realizado algumas questões primordiais, né? E no segundo ano, por questões políticas, né, também não foi popularizada a Coordenadoria da Juventude. Por exemplo, quando a gente assumiu a Coordenadoria da Juventude, a página da Coordenadoria da Juventude, que é uma página do Facebook, é uma página social ali, que é onde a juventude está, né, na rede social, tinha 500 curtidas. Né? Aí ontem a gente até fez uma comemoração que a gente atingiu em menos de 2 meses, 2.000 curtidas em 2 meses, por exemplo. Então, assim, o papel da Coordenadoria da Juventude hoje, né, ela é para ser muito na periferia, certo? Fazer programas na periferia. Então a gente está tendo muito trabalho, né, na Coordenadoria da Juventude hoje, e não é que líderes vêm nos procurar, né? E isso sempre tem sido o papel da Coordenadoria nesses 2 anos. Agora a Coordenadoria vai procurar, e não é só líderes de movimentos, não é nem isso, que a gente vai procurar quem quer, quem precisa do governo. Né? Então, essa é a nossa preocupação. A inauguração do Céu das Artes, né? O Céu da Camila Roussafa, né? Teve uma Copa, né, que assim, todo mundo foi muito elogio para a Coordenadoria da Juventude, que a gente foi até o local, mapeou a comunidade, quem gostaria de jogar ali um futebol, e fizemos 2 Copas assim, magníficas e um campeonato de skate gigante. Né? Então, com participação, premiação, né? E a Coordenadoria da Juventude vem crescendo nesse sentido, de você ir até o campo, né? Você tem que sair um pouco do ar-condicionado, sair da parte governamental, burocrática, e ir até lá, né? Fazer as políticas públicas que têm que ser feitas. Né? A Coordenadoria da Juventude está ligada a qual secretaria? Secretaria de Relações Institucionais. Né? Então, é um órgão, é uma autarquia governamental. Você está diretamente ligado com remuneração, inclusive, do município. Isso. E você, como coordenador, qual o período de gestão? O período da gestão a gente nunca sabe, né? Você foi convidado e pode ser desligado a qualquer tempo. Não é uma coisa eletiva, você não tem um período propriamente dito. Tem um cunho político partidário, de alguma forma? Então, o que acontece? A criação de um órgão de governo, na nossa percepção, né, do que a gente está ligado, é aproximar a juventude que não tem condições. Porque a juventude que tem o poder privado, por exemplo, que já tem, por exemplo, estuda numa escola particular a vida inteira. Na realidade é outra. Para passar no vestibular, ele não vai precisar de um cursinho pré-vestibular. Tá. Tem uma galera que tem condições ainda de estudar na escola pública, que tem condições de pagar o cursinho pré-vestibular. Mas tem uma grande casta que não tem como pagar o curso pré-vestibular. Tá. Então, por exemplo, o trabalho hoje da Coordenadoria de Juventude, né, a gente está desenhando isso minuto a minuto, o curso pré-vestibular gratuito para quem estudou na escola pública. Aí você vai atingir quem não tem as mesmas condições econômicas de estudar. Por exemplo, curso de violão gratuito, no meio de julho, no começo de agosto, vamos inaugurar o curso de inglês gratuito. Né? Então, é um órgão para você dar condições para quem não tem oportunidade. Seria como objetivo diminuir as diferenças sociais. Exato. Permitir a mobilidade social. Você Exato. permitir que uma pessoa que não tenha nascido em berço de ouro, de alguma forma, seja propício a ele esta mobilidade. Não, exatamente. E aí tem uma preocupação da Coordenadoria da Juventude. A Coordenadoria da Juventude é no centro. E se você faz um curso no centro para a periferia e você tem que pagar a passagem, já não é mais gratuito. Aí tem o preço da passagem, que é o que a gente estava discutindo aqui. E em diálogo, óbvio, com o governo, a gente falou, a gente tem que subsidiar o transporte de algum modo, né? E isso está sendo tudo trabalhado, né, pela Coordenadoria da Juventude. Então, são programas que não havia sido pensado, né? E agora a gente está trabalhando dia a dia com isso. E agora são programas para além de questão governamental. São programas que vão atingir a juventude como um todo. E aí, como você perguntou, qual o tempo que você tem para ficar lá? Aí isso a gente não fica com essa pergunta para nós, porque a gente vai estar fazendo um projeto de curto período, médio e longo. O do vestibular é longo. É um período longo que a gente vai
porque vai ter o Enem, né, em novembro, então a gente vai trabalhar com essa questão. Então o projeto, o produto, ele transcende a pessoa, Diego, ele tem que transcender, você tem que traçar um planejamento, um projeto que independe da sua permanência, da sua gestão ou não, ele tem até a vida própria. E outra coisa, por exemplo, a economia solidária. Né? Eu fui na Vila Mariano uns dias atrás, cheguei lá, um artista tocando tal, com a roupa que eles mesmos fabricam, falei, pô, vocês são de onde? De Osasco. Pô, por que vocês não fazem lá? Porque não tem espaço. Então, assim, a gente trouxe, né? E depois esse puxou outro. E hoje na Coordenadora da Juventude, qual que a gente faz, né? Que é um programa junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Vamos dar um show, um MPB nas praças, né, de Osasco, gratuito, obviamente, subsidiando ali o artista e dando voz aos artistas independentes da cidade, bacana, que não têm condições de se apresentar na cidade, que é questão burocrática, para, né, entrar num teatro ali no Grande Otelo, tem que assinar papel e tal. E o que a coordenadoria faz? Faz toda a função burocrática, desde reservar a praça, o som, a ligação da energia. Isso para o artista só se preocupar, chegar, tocar o som e a galera curtir. Né? Isso também não foi pensado. Ontem a gente fechou um acordo do futebol na quebrada, que a gente vai fazer um futebol campeonato, uma Copa de rua, né? Lá no Bonança também, que foi rescaldo da inauguração do Céu, e a galera vai fazer uma Copa na rua. 3 de um time, 3 no outro, futebol de rua, e a Coordenadoria da Juventude vai lá dar medalha, vai dar o respaldo, reservar a rua. Né? Diego, eu percebo que você, como coordenador e ligado à Secretaria de Relações Institucionais, mas de certa forma você converge, por que não dizer conflita, com as outras secretarias. Você está me colocando temas aqui que deveria ser preocupação da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Esportes. Você sente uma certa rivalidade dessas outras secretarias ou você se sente amparado por elas? Não, pelo contrário. É amparado, porque esse é o papel da Coordenadoria da Juventude. Porque a Coordenadoria da Juventude ele não é secretaria ainda. A gente é um sonho, a gente vai fazer essa secretaria ainda, mas não é. Então, o papel da Coordenadoria da Juventude é fazer a ponte com as secretarias. A gente tem status de secretaria, a gente tem total liberdade, mas a gente fazer a ponte com as secretarias, porque, por exemplo, o secretário, talvez ele tenha programas gigantes de fazer, por exemplo, a concha acústica, por exemplo, você coloca 3.000, 4.000 pessoas. E a Coordenadoria da Juventude, a gente poderia fazer, como a gestão passada, fazer esses shows na concha acústica de 3.000 pessoas. Quando a gente assume, falou, prefeito, a gente não vai usar a concha acústica agora. Ele, por que não? Porque a gente vai dar um respaldo para os artistas locais e os pequenos artistas, né? E aí a gente bate na Secretaria da Cultura, fala, vamos jogar com a gente aqui, porque é um espaço que não está sendo ocupado. É um buraco que a Coordenadoria da Juventude pode e deve preencher. Cidades que não têm Coordenadoria da Juventude ficam com essa deficiência, né? Assim como também acredito que não esteja na sua alçada, como foi a reforma do Teatro Municipal agora, mas que passa a ser um objeto e um veículo para suas ações. Eu entendi muito bem, a sua preocupação é mais pontual, mais ações que a curto prazo, em comparação a essas grandes obras, mas que vocês estão aí fazendo a ponte, a interface entre as secretarias. Diego, me fale um pouco, para que você tenha sido notado pelo prefeito e recebeu o convite para a secretaria, já ficou bem claro que foi pós-manifestação dos 20 centavos, mas me fala um pouco da sua trajetória. Porque estar em conflito com a sociedade não é característica de todos. E é uma característica sua, não em conflito com a sociedade, mas em conflito com as benécias que o governo nos traz. Por que, no seu entendimento, você tem esse perfil? Me conta desde o seu jardim da infância. Claro. Bom, eu sou morador do Moraes Júnior, né? Ali naquela divisa, né? Até, infelizmente virou até um ponto de referência, que é onde aconteceu a chacina, né? Um amigo meu, né, morreu, né? E eu moro ali, sempre morei ali, né? Como a gente diz, né? Na quebrada, né? Eu nasci, criei, estudei em escola pública, né? Morei 1 ano no Rio, meus pais se separaram e tal. Então sou criado ali, né? Na molecada, soltando pipa, na rua. E eu resolvi fazer história, né? Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, né? E eu decepcionei nesse sentido, joguei um pouco, virei professor de história. Aí eu dei aula numa escola, Walter Negrelli, em Osasco. No outro ano eu fui para a Fundação Casa, né? Dei aula 1 ano na Fundação Casa, com os menores. E aí em 2013, que aconteceu as manifestações, eu participei ativamente. Em 2013 também eu me tornei presidente, né, da União da Juventude Socialista. E aí que
desencadeou toda aquela questão. Ali que eu conheci o prefeito foi no dia da manifestação, né? E a minha fala, depois que todo mundo fez falas, né? Tá. E a minha fala foi nesse sentido. Falei, prefeito, está desconectada a juventude do senhor. O senhor recebeu a população está xingando gente que não tem nada a ver, a juventude está desconectada. Na cidade a gente tem essa realidade. Se o senhor está nos recebendo aqui é porque o senhor quer dialogar. E aí ele criou a coordenadoria e deu para a juventude, né? E aí ele me colocou na coordenadoria como um chefe, né? E aí a coordenadoria da juventude ficou muito institucionalizada, sabe, instituição mesmo. E meu papel dentro, como chefe, foi sempre para fora. Então o prefeito via eu fazendo várias ações para além de coordenadoria da juventude. Depois desse 1 ano de trabalho, muda o coordenador, né? E continua mesmo as tarefas eu fazendo, né? Porque eu sempre pensei nada personalizado, né? A coordenadora da juventude é da juventude, né? De um João, do Pedro e do Paulo. E aí a gente conseguiu continuar fazendo um grande trabalho. E aí, quando substitui o coordenador da juventude, vem um convite, não do Diego, mas de um grupo, né, político que tem feito pela juventude na cidade várias questões, porque a JS, por exemplo, não é manifestação, ela é tudo, né? Desde até campanha de agasalho a gente também faz. E aí a gente assume, só que assume assim, não é com o pé atrás, mas fala, pô, a gente entregou a coordenadoria para a juventude, né? Na primeira vez, será que a segunda, o que vai virar? E nesses 2 meses, felizmente, a gente tem mostrado um trabalho assim, né, de parabenizações assim, desde o poder público ao poder privado. Desde você ir lá no Céu Bonança, pegar o carro, andar, falar, quem é que joga bola aqui e tal? Porque você entende que era artificializado algumas questões? Por exemplo, tem a inauguração do Céu, se alguém é ligado ao vereador, pega um ônibus, vai lá, joga, sai, e é artificial, porque não é a comunidade que está jogando futebol. Se você for lá na página da Coordenadoria da Juventude, você vai ver a alegria de chorar. Você vê a alegria do pessoal se apropriando de um espaço que está na quebrada deles. Eles que têm que jogar a bola lá, não é ele. O papel da Coordenadoria da Juventude é fazer essa galera entrar lá dentro para jogar bola. E aí tem um problema, não é em Osasco, em todo o país, né? Todas as cidades que aquele negócio, para usar essa quadra você tem que estar em contato com tal cara, porque o cara é o cara. Monopoliza. Né? O poder é uma cultura nossa de que o poder público se torna o aparelho público privado. Até o nome é próprio. E aí a gente já falou lá o seguinte, ó, se vocês tiverem dificuldade, procura a coordenadoria da juventude. Aí é o papel meu com o prefeito, ó lá, para lá tá acontecendo o quê? Os caras estão querendo usar, sabe? E não é assim. Quem tem que usar é a juventude e quem mora lá também. Primeiro quem mora lá, né? Então essa é a tarefa, né, nossa. Diego, eu queria agradecer muito a sua permanência, estadia aqui por essa meia hora em nosso programa. Agradecer aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui para estar trazendo sempre as suas propostas e reivindicações, porque você fica bem nessa interface. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu que agradeço, Amaral, né? Convido a todos a curtir, acompanhar a página da Coordenadora da Juventude, que está no Facebook, Coordenadora da Juventude de Osasco. E muito obrigado de novo pelo espaço aí aberto. Eu que agradeço. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.